Graça e paz, meus irmãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo venha nos encher de uma forma sobrenatural nessa noite de quinta-feira. Mais uma oportunidade nós temos de estar junto aí, compartilharmos com os irmãos algo que vem da parte do Senhor, né? A me instruir, a me fortalecer, a me firmar, né? Como ministro, me firmar como oráculo. E eu quero conversar com você hoje, nessa noite. Falar contigo, não só me firmar como oráculo, mas nós somos chamados, né? Nós, eu e você, né? Somente você que se faz igreja do Senhor é chamada, você é chamado para ser um oráculo do Senhor nesta terra. E eu queria tratar de um assunto que eu tenho divulgado, né, nos meus contatos de redes sociais, né, amigos, colegas, conhecidos, algumas pessoas que Deus coloca no meu coração para que eu possa alcançar com a sua palavra, né? E eu coloquei um artigo, né, em que eu queria, nesse momento, né, desenrolar, né, esse mistério de Deus, da qual Deus tem colocado no meu coração, que eu coloquei a seguinte tese: o que é ser oráculo? O que é ser um oráculo do Evangelho? O que é ser hoje um oráculo do Evangelho aqui nesta terra? O que é ser um oráculo do Evangelho na sua faculdade? O que é ser um oráculo do Evangelho mesmo na sua igreja, né? Será que você está com o coração queimando por essa necessidade, né? Por esse anseio de ser um oráculo? E o Espírito Santo me traz agora a memória, né, sobre o que diz o salmista: assim como a corça anseia pela face das águas, a minha alma anseia por ti, ó Deus. Ser um oráculo do Evangelho na face da terra é você ser um homem ou uma mulher que anseia o tempo todo estar na presença de Deus, que anseia o tempo todo estar na direção do Senhor, que anseia ter necessidades específicas vinda, né, da vontade de Deus para a sua vida. E eu estava comentando e falando, né, que todo homem que se faz oráculo, ele recebe do Senhor uma responsabilidade impressionante nessa terra. E essa responsabilidade não é particularidade de quem tem ministério de liderança, ou de repente ele tem algum cargo na igreja local, ou tem algum posicionamento de liderança numa comunidade específica, a nível de ser um dirigente, né, de uma obra missionária, e por aí vai. O que eu quero dizer para você é que ser o oráculo, né, essa diligência especial que Deus nos outorga, né, é o que está escrito lá em Marcos: ide e pregai o Evangelho, né? Eu estou, né, batendo nessa tecla, né, sobre a questão do Evangelho, tentando separar o Evangelho, né, como uma prioridade única, a pregação do Evangelho como a revelação do reino de Deus, em fomentar as pessoas em buscar verdadeiramente o reino de Deus, e separando da questão do Evangelho que facilitador, do Evangelho de conquistas pessoais, em que muitas vezes ele é apresentado, um evangelho que é apresentado em que você terá uma mudança radical da sua vida a nível de conquistas materiais, a nível de conquistas pessoais. Quando, na realidade, a proposta do evangelho é totalmente avesso a essa questão da conquista pessoal. A proposta do evangelho é você realmente ter uma necessidade de conquista pessoal a nível de reino de Deus. É uma conquista pessoal em que há uma transformação íntima do seu ser naquilo que Deus pretende e requer de você, para aquilo que Deus te chama para ser. Então, meus irmãos, o que é que Deus nos chama para ser? Deus, ele nos chama para ser, né, um instrumento nas mãos deles, um instrumento na mão dele, em que possamos pregar o genuíno evangelho.
E esse genuíno evangelho, ele nos leva a uma busca incessante do seu reino, priorizando o seu reino, priorizando o seu reino de luz, o seu reino de justiça, o seu reino de equidade, onde nós, seres humanos, né, caminhamos para nos parecermos, sermos idênticos, né, à sua essência. Não que sejamos deuses, mas Deus ele é como se ele estivesse nos lapidando. É como se Deus estivesse pegando barro, e ele faz dessa maneira. Ele pega um barro que está totalmente deformado, ele quebra esse barro, transforma esse barro em terra e começa a mobiliar esse barro da maneira que ele quer. E fazendo isso, ele enche esse barro, ele enche esse vaso de barro. E muitas vezes, o enchimento desse vaso de barro, ele vem de uma forma sobrenatural. Na grande maioria das vezes, esse enchimento desse vaso de barro, ele vem com bastante azeite, azeite da unção, um azeite que te capacita, né, a realizar grandes feitos no nome do Senhor, para a glória do Senhor. No livro de Mateus 6,33 diz o seguinte: buscai assim, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas, e todas essas coisas que diz respeito ao materialismo, a sensações, a sentimentalismo, a coisas dessa terra, elas vos serão acrescentadas. O Senhor, ele pede prioridade. O Senhor, ele te chama para que você fale de uma prioridade que a humanidade precisa saber, precisa entender. E às vezes nós, como igreja, temos nos equivocados na pregação desse evangelho. Nós temos feito podemos dizer, falando de uma forma bem atual, na linguagem atual do mundo de hoje, nós fazemos um marketing do evangelho. Na verdade não é um marketing, né? Mas nós, né, declaramos um evangelho equivocado. Um evangelho em que, em primeiro lugar, é apresentado a resolução, a solução das suas coisas pessoais, para que depois haja uma dedicação do reino. Eu entendo que a igreja, nós como igreja, eu sou igreja, você é igreja, estamos doentes espiritualmente, né? Buscamos prioritariamente a cura das nossas enfermidades, aquilo que aflige o nosso corpo, e não entendemos que a nossa necessidade maior é a cura da nossa alma, é a aproximação da nossa alma, né, com o ilusitado, daquilo que vem, né, das grandiosidades, benesses que desce do trono de Deus, que vem do coração de Deus para nós. Deus ele nos forja com armas espirituais sobrenaturais. E eu estou entendendo isso nesses últimos dias. Tenho sido ministrado por homens de Deus que têm falado ao meu coração, não os homens de Deus falando no meu coração, mas Deus tem colocado palavras nos lábios desses homens de Deus, que tem fomentado no meu coração a necessidade de eu ter intimidade com o Senhor, de buscar o Senhor, de buscar o Senhor, de buscar o teu reino, de buscar em primeiro plano o seu reino. E o que é buscar em primeiro plano o reino do Senhor? É você ter uma vida de oração, é você ter uma vida de intimidade, é você ter uma vida, como eu já falei em outros encontros nossos, de confiabilidade, de confiar no Senhor, de todo o seu ser, de todo o seu entendimento, de mesmo sem forças orar, proclamar primeiramente o reino de Deus na sua caminhada, nas suas ações, nas suas intenções, que as suas intenções sejam o reino, que as suas intenções sejam uma vida calibrada, uma vida equilibrada, uma vida onde a busca da santidade ela seja incessante, meu irmão. Isso tem que acontecer, tem que ser dessa forma. Ser um oráculo hoje da igreja, ser um oráculo do Senhor, do Evangelho no meio da igreja, é você fazer a diferença no meio dos seus irmãos. É de você, apesar de você não se fazer o melhor, o doutor, mas que você tenha condutas de um santo de Deus. A palavra de Deus diz lá em 1 Pedro que, assim como ele é santo, nós também devemos ser santos.
santo, santo em todo o nosso procedimento. Os nossos procedimentos no meio da Assembleia dos Santos tem que ser um procedimento, né, de idôneo, um procedimento onde venha nortear no coração das outras pessoas, das pessoas te imitarem. Sabe o que isso me faz lembrar? Quando Paulo ele fala e diz: sejam meus imitadores, ele fala com bastante propriedade, porque ele verdadeiramente evidenciava ser um imitador de Cristo, não no que somente que ele falava. Paulo era um doutor, era um mestre, mas pela sua conduta de homem de Deus e seguidor de Cristo. Ser um oráculo do Senhor nos dias atuais é falar do Evangelho que transforma, do Evangelho que, aleluia, que gera esperança na transformação do homem, do Evangelho em que você pode falar com toda a propriedade para uma mãe que tem um filho entregue às drogas, para uma esposa que tem o marido entregue à bebida, para uma esposa que não vê mais saída na mudança de uma característica específica, né, da sua filha, né, de uma família que não vê saída para as circunstâncias contingenciais que tem agredido e que tem falido, né, o seio familiar, e você falar para essa pessoa: há esperança. O Evangelho que traz esperança. E que esperança é essa? Não é ele mudar a situação, mas mudar primeiramente o ser humano, mudar o marido, mudar o filho, mudar a filha. Mudando o ser humano, com a mudança do ser humano, quando a mudança do ser humano através do Evangelho, há mudança de circunstâncias envolvidas em todo aquele contexto de sentimentalismo, a nível de família, a nível de relacionamento, a nível de caráter do marido, a nível de caráter do filho, a nível de caráter da filha. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, querido. Entenda isso, baseado no poder do Evangelho. E eu queria dizer mais, a nova aliança, ela nos transmite que o Evangelho, né, em toda a sua essência, é o poder de Deus manifesto na vida do homem. O Evangelho ele pega homens de diversidades de características ou caráter e transforma este homem, né, a ponto de colocar este homem como amigo íntimo de Deus. E Deus quer fazer isso conosco. Temos nos equivocado na pregação do Evangelho. Falamos muito bem, venha para Jesus, que Jesus vai transformar a sua vida, mas a sua vida material. Jesus, ele até transforma a sua vida material, mas não é prioridade a transformação da sua vida material. A prioridade do Senhor é transformar o seu caráter. É fazer com que nós nos tornemos íntimos e bem próximos da característica daquele que nos amou primeiro. Nos fazer próximos, né? E bem similar às características do filho primogênito, que é Yeshua, aquele que morreu por nós na cruz do Calvário e nos resgata quando aceitamos o Evangelho dele. Nos resgata. Eu estava comentando que a graça do Senhor que é derramada hoje na igreja, a graça do Senhor, né, que é derramada através do conhecimento da sua palavra, a graça do Senhor que nós pregadores e muitos pregadores falam, uma graça que nós não merecíamos e merecida, mas que Deus nos dá, nos disponibiliza de uma forma especial. Mas essa graça você só tem acesso, querido, se você, né, se arrepender, se você se achegar, né, essa palavra de vida, essa palavra de renovo, essa palavra de restauração. Essa graça, você tem um acesso real quando você dá ouvidos àquilo que é bom, àquilo que é agradável, àquilo que pode, né, te trazer esperança, aquilo que pode trazer renovação no seio da sua família, aquilo que pode trazer renovação no teu relacionamento com a sua esposa, o teu relacionamento com o seu marido.
aquilo que pode te trazer esperança em vislumbrar que o seu filho vai ser liberto das drogas, que a sua filha vai ser liberta da prostituição, que o seu filho vai ser liberto da prostituição, que o seu filho vai ter futuro a nível pessoal, sim, mas com o reino de Deus priorizado na sua caminhada. Deus quer que todos nós busquemos o seu reino e a sua justiça. Uma das premissas essenciais do bom oráculo, do bom evangelista, é levar almas. Entenda isso, você como igreja. Uma das premissas essenciais do bom evangelista, daquele que se faz oráculo do evangelho nos dias atuais, é levar almas à presença de Deus, é levar almas a buscar o reino de Deus, é levar almas a priorizar o reino de Deus. Elas vão estar despreocupadas com o cotidiano. Despreocupadas, sabe por quê? Porque o Senhor estará cuidando do seu cotidiano. O Senhor estará cuidando. O Senhor estará cuidando, né, dos seus afazeres secundários. O Senhor estará cuidando das suas rendas, o Senhor estará cuidando das suas finanças, o Senhor estará cuidando do seu casamento, o Senhor estará cuidando. Não que você buscando o reino de Deus prioritariamente, você vai se desprender do seu real, da sua realidade. Não, o Senhor é Deus poderoso para cuidar de tudo que está relacionado à sua caminhada, à sua vida. Entenda isso, meu irmão. Deus, Ele cuida de nós. Deus, Ele cuida de você. Deus quer fazer proezas no nosso meio. A busca do reino de Deus, né? Eu escrevi no artigo, um dos parágrafos que eu escrevi no artigo que eu enviei para vários irmãos, eu digo assim: a busca do reino de Deus é a certeza de uma vida de conquista, sim, segundo a mensagem do Evangelho. A busca do reino de Deus é, sim, é uma certeza em que você vai conquistar, mas segundo a mensagem do Evangelho de poder, o Evangelho de transformação. A transformação começa primeiramente, prioritariamente. A transformação começa em nós, começa em mim, começa em você. A transformação começa em nós nos desgarrarmos do pecado, nos desgarrarmos daquilo que nos traz distância do propósito de Deus em nossas vidas, daquilo que impede o propósito de Deus em nossas vidas. A busca do reino de Deus é a certeza de uma vida de conquista segundo o Evangelho de poder. Sabe por quê? Ele vai te selar, primeiramente, uma nova aliança com Deus vivo. Primeiramente, a primeira coisa que o Evangelho de poder vai fazer na minha vida, na sua vida, e fez na minha vida, e vai fazer na sua vida, e quer fazer na sua vida, ele vai selar uma nova aliança. E sabe por intermédio de quem? Por intermédio do Senhor Jesus, de Yeshua. E hoje, na representatividade do Espírito Santo de Deus, que faz a grande obra hoje no meio da igreja, que faz com que o homem entenda, né, a necessidade de ter Deus, a necessidade de ter Deus. Esse é o grande propósito, um dos grandes propósitos do Evangelho. Uma segunda instância é trazer você, é me trazer, né? E ele o tempo todo, não é somente numa primeira instância, como eu estava dizendo, mas é o tempo todo nos trazer a ter uma amizade contínua com o Senhor, em falar com o Senhor. Eu estava hoje também, né, eu tenho buscado, né, percepção na palavra de Deus através do Espírito Santo. E o que Deus está me trazendo aqui à memória é Moisés, tremendo Moisés, patriarca Moisés. O patriarca Moisés, ele, na instituição do tabernáculo, lá, né, e a gente vai ver isso, vai ver esse relato no livro de Êxodo, né, na instituição do tabernáculo. Deus, ele dá ordens para ornamentar esse tabernáculo. Porque a ideia do tabernáculo era Deus habitar no tabernáculo, habitar no meio dos filhos de Israel. Mas enquanto esse tabernáculo ainda não estava pronto, né? E é claro, você tem que ir nas entrelinhas e ir lá no livro de Êxodo, né? A partir do capítulo 25 você vai ver essa instituição do tabernáculo, logo em seguida você vai ver, né, a quebra de aliança do povo de Israel, né? Moisés, ele sobe ao monte, fica 40 dias no monte para receber as ordenanças do Senhor, e quando desce no monte ele vê uma tremenda confusão,
uma tremenda balbúrdia onde os filhos de Israel quebram, né? E o Senhor, ele de uma certa forma decide em aniquilar aquela geração, mas Moisés, ele clama e intercede pelo povo. Olha só, Moisés, um homem que tem a preeminência e tem a sensibilidade de ser realmente um oráculo do Senhor. Até porque toda a situação que Moisés estava vivendo foi um chamado de Deus para que ele estivesse à frente daquele povo. Eu quero te falar o seguinte: a responsabilidade de você ser oráculo do Senhor, o oráculo do Evangelho, né? É uma responsabilidade onde você fica à frente de vidas e fica não só à frente, mas com responsabilidade de alcançar vidas. Moisés tinha a responsabilidade ali de conduzir almas, de conduzir vidas às promessas do Senhor para aquele povo na época. E diante de uma decisão do Senhor, o Senhor, ele deixa de realizar aquilo que tinha intentado por conta da intercessão de Moisés, por conta do posicionamento de Moisés de ser um oráculo, de ser um instrumento nas mãos de Deus, de falar e de preservar a boa, perfeita e agradável vontade, a agradável palavra do Senhor. Moisés, ele se faz verdadeiramente um instrumento vivo, e eu creio que o Senhor, ele está o tempo todo nos observando as nossas ações, as nossas atitudes, quando chamados para uma grande obra aqui nessa terra, para sermos veículo do Evangelho, para sermos veículos de levarmos pessoa a realmente se entronizar na essência deste Evangelho, que a prioridade é o reino de Deus. Podemos dizer, né, que as conquistas, quando são relacionadas a conquistas materiais, são desejos legítimos, não é pecado, mas isso não deve ser uma prioridade, não deve ser algo que gere uma centralidade para você se achegar a Cristo, para você se achegar ao reino de Deus, para você se achegar ao Evangelho. O Evangelho, ele não é comida, ele não é bebida, assim diz já os nossos apóstolos, né? Assim diz o apóstolo Paulo. O Evangelho não é bebida nem comida, mas é o poder de Deus. É o poder de Deus revelado no meio da igreja. É o poder de Deus de transformação do homem. É o poder de Deus que faz a diferença na vida do homem, que faz a diferença na vida da mulher, que faz a diferença no meio, na vida das famílias. O nosso Deus, meu irmão e minha irmã, é o Deus da família. É o Deus que começa a nos preparar como ministros no centro da nossa família, como oráculos no centro da nossa família. Você pai de família, você mãe de família, você filho, você filha, sejam oráculos dentro do seu lar. Sejam oráculo do Senhor. Preguem o Evangelho a tempo e fora de tempo. Para o seu pai, para a sua mãe. Mãe, pregue para o marido. Pai, pregue para a esposa. Pai, pregue para o filho. Mãe, pregue para a filha. Ensine-a. Ensine-a. Ensine-a o Evangelho. Oriente-a no Evangelho. Oriente-a no Evangelho. Falando do Evangelho em todo instante, em todo tempo. Que as pessoas te chamem de radicais, que as pessoas te chamem de doidos, malucos, mas sejam doidos pelo Evangelho, sim. Busquem o Evangelho. Busque o Evangelho como uma ferramenta de transformação, uma ferramenta que vai não só te transformar, mas vai te aproximar do Senhor, vai te fazer amigo do Senhor, vai te fazer uma nova criatura. Essa é a palavra dessa noite que eu tinha para você. Que o Senhor possa te abençoar com essa mensagem, que o Senhor possa renovar a tua esperança em ver a sua casa, a sua família servindo ao Senhor. Porque aquele que recebe esse Evangelho, na sua essência, o Evangelho de busca do reino, certamente terá as suas conquistas, aquelas que verdadeiramente forem do propósito de Deus na sua vida, terão elas, né, alcançadas no nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe
Busca o reino e a sua justiça, e essas demais coisas, elas vos serão acrescentadas em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde e que a graça do nosso Pai esteja sobre a nossa vida de uma forma sobrenatural. É que eu peço nessa noite, queria orar por você. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, que a tua graça e misericórdia venha sobre as nossas vidas. Senhor, que essa essência do reino de Deus em nossas vidas, essa busca do reino de Deus, esse reino que traz transformação, esse reino que traz santidade, esse reino que traz justiça, esse reino que traz equidade, esse reino que traz resgate, esse reino que traz vida e vida em abundância, esse reino que traz regozijo, esse reino que traz alegria, venha sobre a vida dos meus irmãos, sobre a vida daqueles que estão me escutando, sobre a vida da tua igreja hoje representada, que está ouvindo e assistindo e que está celebrando ao Senhor junto comigo nessa noite. Senhor, em nome de Jesus, nos renova, nos formata como uma igreja sem rugas, como uma igreja sem máculas, uma igreja que busca o teu reino na essência, que pregue a tua palavra na essência, que pregue a transformação de almas, para que essas almas sejam, Senhor Deus, ataviadas, sejam resgatadas, sejam tornadas amigas do Senhor. Nos fortaleça nessa noite. Nos perdoa pelos nossos pecados por obras, pensamentos e palavras, e tenha misericórdia de nós, Senhor. Renova-nos a cada dia com a tua misericórdia, porque sabemos que as tuas misericórdias, elas são as causas de não sermos consumidos. Por isso, Pai, traz em nós, cria em nós um coração aquebrantado, um coração aquebrantado, um coração contrito, que venha entender a boa, a perfeita e a agradável vontade para nós nos dias atuais. Sê conosco, ó Deus, tudo isso que está acontecendo, essa pandemia que está nos cobrindo, nos ferroando, Senhor, em nome de Jesus, continua cuidando, salvando, continua guardando a sua casa, o seu povo, assim como tu tem nos guardado, continua, Senhor Deus, porque cremos no teu resgate, nós temos no seu acalentar, nós cremos no teu cuidado. Continua conosco, nos fortalecendo e nos sustenta, Deus, e alcança o teu povo nessa noite. Faça do seu povo um oráculo vivo, que pregue a boa palavra, que pregue a palavra da transformação, que pregue a palavra que prioriza o teu reino e a tua justiça, e que as demais coisas lhes sejam acrescentadas. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, queridão. Um forte beijo no coração e fique com Deus. Amém.